Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 1º de fevereiro de 2021, segunda-feira. E eu sou Lilian Busato. E eu sou o Fábio de Lima. E vamos começar uma semana e um novo mês aqui na Assembleia Legislativa. A expectativa é hoje, é para o retorno dos trabalhos na casa. Os parlamentares voltam para mais 2 anos de mandato desta 19ª legislatura. Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar agora com a repórter Julie Stanzioni. Bom dia, Julie. Conta pra gente como que vai ser a programação de hoje aqui na Assembleia Legislativa. Oi, Lilian, tudo bem? Tudo bem você que acompanha a gente aqui pela Rede Alesp? É isso mesmo. O ano legislativo começa hoje, 1º de fevereiro, aqui no Palácio 9 de Julho. E olha só, é daqui a pouquinho, viu? Às 3 horas da tarde, os deputados se reúnem de forma presencial aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Vai acontecer a primeira sessão preparatória inaugural, comandada pelo presidente da Casa, o deputado Cauê Macris, do PSDB, e também toda a sua mesa diretora. E essa primeira sessão, de logo mais, olha só, começa com a leitura de uma carta do governador João Dória, dizendo um pouco sobre como foi o ano de 2020, fazendo um balanço e também projetando esse 2021, Lilian e todos, que promete ser também muito desafiador como em 2020. Feito isso, os deputados continuam reunidos, discutindo os seus assuntos e durante a semana nós temos então o pequeno e grande expediente e pode ter então ou não algum tipo de deliberação aqui no plenário Juscelino Kubitschek. E olha só, Lilian, falando de comissões e também das CPIs, elas só começam a funcionar em 2021 daqui 15 dias praticamente. Isso porque é preciso eleger os presidentes, os vice-presidentes e também compor todo o quadro das comissões e também das CPIs. Mas começa hoje, oficialmente, o ano legislativo aqui no Palácio 9 de Julho. Muito trabalho à vista em 2021, não é? E eu volto com vocês aí no estúdio. Bem, começa hoje aqui os trabalhos na casa. Já nós vamos conversar com o nosso colega aqui de redação, Sérgio Everton, que vai falar com a gente já. Bom dia, Fábio. Bom dia, Lilian. Tudo bem? Tudo bem. O que promete para hoje, hein, Fábio? Calor. Exatamente. Aliás, o calor aqui na capital paulista tem sido intenso nos últimos dias, né, Lilian? E não é só nos últimos dias, não. Eu estava lendo uma reportagem que nos últimos anos vai ser o pior calor, o pior mês que a gente já teve de fevereiro sobre calor. Por isso, a indicação é beber no mínimo 3 litros de água por dia, exercícios físicos das 6 às 8 da manhã e após as 16 horas. E também não deixar os animaizinhos na rua das 10 às 15 horas. Quem gosta de passear com seus animais, passeio antes ou passeiem depois, porque eles também, né, Fábio? Eles também sentem calor, tem as patinhas que grudam no chão e pode queimar. Gente, nós estamos no pior fevereiro, o fevereiro vai ser esse mês o pior calor que já tem nos últimos 50 anos, quando a gente fala no mês de fevereiro, não é, Fábio? Lilian, esse final de semana eu desliguei o chuveiro de casa para tomar banho e ainda assim a água saía quente. É uma coisa absurda, né? Não, é um absurdo. E o calor tá tanto que não tá só lá fora, não. Aqui dentro também a gente tá com muito calor, tá muito quente. A situação, assim, vamos ver esse mês, né? Vamos beber água. Acho que, como sempre, você pode ver, quando a gente fala de pandemia ou fala de saúde, sempre o que é? Beber bastante água, hidratar o corpo, hidratar o cérebro também, né, Fábio, com isso? Exatamente. A pessoa tem que tomar um pouco mais de cuidado, principalmente as pessoas mais idosas, né? Sim. Que às vezes tem problema de pressão, né? Elas já sofrem quando o calor já não é tão grande. E com temperaturas aí acima de 30 graus muito facilmente, sensação térmica também ainda mais alta do que a própria temperatura, as pessoas têm que se cuidar, principalmente os idosos, mas nós também que não estamos ainda na fase mais aguda da vida, mas também precisamos tomar bastante água, viu, Lilian? Água, calor, com certeza. A gente tem que se hidratar bastante. Aí não estamos na fase aguda, mas já não estamos também tão jovens, né? Não temos mais 20 anos, não, né? Não temos mais 20 anos. Então temos que nos cuidar aí e principalmente também cuidar dos protocolos sanitários devido à pandemia, que infelizmente ela tem crescido, e torcer aí que essa vacina logo alcance nós também, né, Fábio? Eli, uma outra coisa que eu quero destacar, logo na abertura aqui do nosso jornal,
é que hoje as escolas particulares do estado de São Paulo voltaram a ter aulas presenciais. Sim. Né? Então, hoje recomeçam as aulas presenciais nas escolas particulares do estado de São Paulo. Está previsto para a próxima segunda-feira esse recomeço nas escolas estaduais e dia 15 nas escolas municipais, pelo menos aqui na capital paulista. Com certeza. E hoje nós também falaremos sobre isso através de uma entrevista, né? Esse assunto tão importante que é sobre a volta às aulas. E agora nós vamos falar com o repórter Sérgio Everton. Bom dia, Sérgio. Você que sempre acompanha os trabalhos de perto aqui no Parlamento Paulista, conta pra gente como que deve ser hoje a retomada das atividades. Já dá para saber quais devem ser as prioridades dos deputados nesse retorno presencial e neste retorno dos trabalhos? Oi, Lilian. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores aqui da Rede Alesp. Exatamente como a Giulia Stanzioni, né, a nossa repórter, acabou de entrar aí, logo na abertura do jornal, né, nas manchetes. Enfim, ela, né, informou para os telespectadores que, né, a partir de hoje, dia 1º de fevereiro, começa, né, a realização aí do nosso plenário Juscelino Kubitschek, a volta, a primeira sessão, né, ordinária do ano de 2021. Vai estar presente o nosso governador João Dória para fazer a abertura dos trabalhos, né, Lilian e Fábio? Isso é muito importante porque o plenário Juscelino Kubitschek é o plenário Juscelino ainda é o plenário mais importante da casa, né? Então a gente fica nessa expectativa, os deputados também, né? Tivemos aí esse recesso, né, de final de ano e os deputados, a maioria dos deputados, as suas bases, né, estão fora da cidade de São Paulo. Então, os deputados voltam agora, né, para o parlamento, né, a partir de hoje. Então, vai ser uma solenidade de abertura, né, da primeira sessão ordinária de 2021. Eu vou explicar como é que ela funciona, né, direitinho, para que o nosso telespectador, né, o nosso ouvinte e telespectador entenda um pouquinho como é que funciona o plenário, né? Primeiramente, a abertura do plenário nos dias, né, que vão se anteceder aí a hoje, que a abertura é às 15h, porque o governador vai estar presente, né, o governador João Dória, mas regimentalmente o plenário começa sempre às 14h30, né, o início do plenário, e os deputados se reúnem no plenário para, né, começar a sessão, e a sessão ela tem o pequeno expediente e o grande expediente. O que acontece? Na abertura, né, presidida, pode ser, aliás, no começo pode ser presidida por qualquer deputado, não precisa, né, que o presidente da casa, que é o deputado Cauê Macris, abra a sessão, né? Então, o pequeno e grande expediente, os deputados têm temas livres, né? Eles vão à tribuna para citar vários temas aí, né? Tem umas discussões, mas são temas livres, né, nesse pequeno e grande expediente. O pequeno expediente vai até às 15h30, né? A partir daí entra o grande expediente, também, como eu disse, né, com temas livres. Os parlamentares podem fazer uso da palavra no pequeno expediente por 5 minutos, a partir das 15h30. Entra o grande expediente e os deputados têm a palavra pelo tempo regimental, né, que tudo isso é regimento, é através do regimento, pelo tempo regimental de 10 minutos. Ainda com temas livres, né, os deputados podem expor suas opiniões, falar de vários assuntos, né, e vai até às 16h30. A partir daí, das 16h30, nós entramos no plenário com a ordem do dia. Aí o presidente já assume, né, a presidência e começam os trabalhos, né, de discussão dos projetos. Os projetos vão para plenário, né? Os projetos podem ser também aprovados nas comissões. Essas comissões devem voltar aí na segunda quinzena de fevereiro, provavelmente. E os projetos são discutidos, né, e votados em plenário a partir da ordem do dia. Os projetos existe uma pauta, né, com requerimentos e projetos de lei. Aí começam as discussões e
né, os deputados passam à votação desses projetos. Depois das 4h30 da tarde, né, aí a sessão continua ainda sendo a sessão ordinária. E dentro desse período pode ser convocado aí sessões extraordinárias, né, que começam sempre a partir das 19 horas, né, 19 horas, e tem uma primeira sessão extraordinária, podendo ser convocada também uma segunda sessão extraordinária. Todo esse trabalho, né, feito no plenário, todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, a partir das 2h30 da tarde. Portanto, os parlamentares voltam agora para mais esse período de 2 anos nessa legislatura, né? Então tem muito trabalho, provavelmente ainda, né, também em cima dessa pandemia que a gente continua vivendo, né, a questão das vacinas, enfim. Então os deputados voltam com a carga toda, com certeza. Tem muito trabalho aí pela frente. Ok, Lilian e Fábio? Lembrando, né, o telespectador que a partir das 2h30 da tarde, né, começam as sessões. Hoje, excepcionalmente, a partir das 3h, porque é o primeiro dia, é a reabertura dos trabalhos desse ano de 2021. Sérgio Everton, obrigado pelas informações que você trouxe para a gente aqui no comecinho do jornal. Imagina, estou sempre aqui. Oi. No comecinho do jornal. Muito obrigado. E talvez a gente converse ainda hoje, não é isso? Estou aqui, estou à vontade. A hora que vocês quiserem aí, ou precisarem me chamar, estou a postos aqui para dar mais informações, né, mais notícias aqui, tanto do parlamento, né, quanto notícias que acontecem no dia a dia aqui no nosso estado de São Paulo. Bom trabalho aí para você e para a Lília. Bom trabalho para nós, Sérgio. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Tenha um bom dia. E o Jornal da Rede Alesp traz muito mais informações para você. Hoje é dia de eleições no Senado e na Câmara dos Deputados em Brasília. Serão eleitas novas mesas diretoras para o biênio 2021 e 2022 e nós vamos repercutir este assunto. Vamos falar também sobre direitos trabalhistas da comunidade LGBTQI+. Teremos também volta às aulas aqui no estado de São Paulo, um assunto polêmico que deixa pais e alunos sem saber o que fazer. Vamos saber como está a situação hoje. E você conhece também aqui dentro da Assembleia Legislativa o SOS Racismo, um serviço na luta contra discriminação e preconceito. E ainda teremos mais. Novas normas da OMS, Organização Mundial da Saúde, sobre a pandemia de Covid-19. E vamos falar mais sobre a expectativa de volta dos trabalhos aqui no Parlamento Paulista. Sem esquecer de parabenizar a comunidade palmeirense pela conquista do bicampeonato da Copa Libertadores da América no último sábado, diante do Santos. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Deputados e senadores se reúnem hoje para definir quem comandará as duas casas nos próximos 2 anos. O Senado será a primeira casa a definir o novo presidente na eleição marcada para começar às 14h. Exatamente, Lilian. Já a Câmara dos Deputados começa a definir quem será o futuro presidente a partir das 19h. Essa eleição envolve 8 candidatos que disputam um cargo do biênio 2021-2022 e a sucessão de Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o André César, ele que é cientista político. Bem-vindo e um bom dia, André. O que esperar dessa votação lá em Brasília hoje? Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Olha, realmente hoje é o marco do início da segunda metade do governo Bolsonaro. E as eleições, a definição das novas mesas da Câmara e do Senado representam um passo, um ponto importante nessa nova jornada que nós iniciamos agora, né? Então, a definição é importante para o desenho da agenda nacional, em especial hoje o enfrentamento da Covid, né? Que parece estar piorando, inclusive, e para os destinos da política como um todo, da nação como um todo. E também acaba sendo o começo do encontro das forças, da coordenação das forças políticas, que visando as eleições de 2022, em especial a sucessão presidencial. Bom dia, doutor André. Muito obrigada aí por ter aceito o nosso convite, trazendo informações para o Jornal da Rede Alesp. Doutor André, a gente sabe que a democracia representativa
foi o que foi adotado pela Constituição de 1988. E uma das principais objetivos dela, o que seria? É a tripartição dos poderes, cada um sendo autônomos entre si. O senhor acha que prejudica esse tipo de situação na qual um depende do outro para poder, um acompanha e acaba direcionando o candidato favorável? Isso o senhor acha que não prejudica a nossa Constituição Federal? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que essa movimentação do Planalto não é inédita, não se dá apenas hoje, nesse momento, nessa eleição em 2021. É um processo que a cada 2 anos se repete. Claro que com níveis e com graus de discrição por parte dos envolvidos. No caso, de fato, há uma participação mais efetiva, sim, com liberação de emendas, 3 bilhões, segundo a imprensa, em emendas para os parlamentares, e isso acaba, em tese, gerando votos, os votos favoráveis ao candidato oficial do Planalto, né, que é o Arthur Lira, o deputado Arthur Lira, e no Senado, Rodrigo Pacheco, mas isso é uma prática comum. Agora, há limites, há questões que são do Legislativo, ele tem que ter a relação institucional com os demais poderes, tanto o Executivo quanto o Judiciário, e o que nós esperamos é que, passado esse processo, resolvida a questão, definidas as mesas, os novos integrantes, os novos comandantes das duas casas, mantenham essa relação institucional. Não é fácil, a pressão do Planalto é grande, mas tem que haver esse mínimo de agendamento próprio, vamos dizer assim, para que a autonomia da casa, das duas casas, seja respeitada e mantida, e a opinião pública deseja isso, inclusive. André César, é possível você, até para o nosso espectador entender melhor a situação da eleição de hoje, traçar aí um panorama de como foram as últimas semanas até se chegar esse quadro de hoje dos candidatos, tanto na Câmara quanto no Senado? Olha, eu diria que as últimas horas, né? Na verdade, é um afunilamento temporal que nós temos, e as últimas horas, esse fim de semana particularmente, foi bastante intenso nas movimentações. No caso da Câmara, apesar de termos 8 candidatos até agora oficiais, são 2 os nomes competitivos, né? O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, que apoiado pelo Planalto, como já falamos aqui, e o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, presidente nacional do partido, que tem o suporte da atual direção da casa, em especial o deputado Rodrigo Maia, que deixa hoje o comando. No caso, houve essa pressão do Planalto, registrada aqui, está aparentemente gerando votos. Então, o bloco do Arthur Lira tem recebido forças extras nas últimas horas, como eu falei, e na última noite, ontem à noite, no domingo, o DEM, o Democratas, que é o partido do Rodrigo Maia e era fundamental na construção da candidatura Baleia Rossi, se declarou independente, quer dizer, não tem uma posição fechada. Então, muitos dos deputados, quase 30, da bancada do DEM, votarão no Arthur Lira. E o PSDB se reúne daqui a pouco para definir sua posição. E há uma tendência agora do PSDB também liberar sua bancada. E o PSDB, a princípio, apoiaria o Baleia Rossi. Então, do que está sinalizando, a eleição vai ser só à noite, né? Mas o que está sinalizando nesse momento, ainda pela manhã, é que a candidatura Lira tem grande chance de vencer já no primeiro turno, o que reforça aí o peso, o poder desse grupo que está ascendendo ao poder na Câmara, né? E no Senado, são 5 candidaturas, mas as 2 competitivas também. Rodrigo Pacheco, do DEM, apoiado pelo atual presidente Davi Alcolumbre, e com a simpatia, é mais discreto o apoio aí, a simpatia do Planalto, do presidente Bolsonaro, contra a MDBista Simone Tebet. O próprio MDB não se empolgou na candidatura Tebet e desembarcou do seu pleito, né? Poucos são os senadores da maior bancada da casa, que é o MDB, que estão afirmando que votarão nela. Cerca de 1/3 dos MDBistas votarão a Simone Tebet. O Pacheco está numa situação de tranquilidade. Salvo um grave acidente de percurso, por exemplo, se toda a esquerda que está apoiando o demista mudar de posição, ele vai ter uma vitória, digamos, tranquila, sem maiores sustos, e como se falou aqui, é a eleição anterior, começa às 14h, né? Então, quando começar a eleição na Câmara, certamente o Senado já vai ter resolvido sua questão. Oi, doutor André. No caso que o senhor acabou de comentar, que o senhor tenha mais a preferência pelo candidato Baleia Rossi na Câmara.
Como o senhor acha que o Baleia Rossi ele pode mudar o jogo, tentar e ganhar a eleição? E qual a diferença que ele faria em relação a outro candidato representando a Câmara dos Deputados? Olha, é difícil virar o jogo, mas a gente já viu histórias. Em 2005, o deputado Severino Cavalcante, que era um candidato do baixo clero, ganhou na última hora dos candidatos do PT. O PT entrou rachado naquela eleição com 2 candidatos. Então, surpresas podem acontecer. A própria primeira vitória do Rodrigo Maia em 2016, no mandato tampão do lugar do então Eduardo Cunha, ele venceu, ele não era favorito e ganhou. Então pode haver viradas, mas o desenho que está sendo feito dificulta muito esse trajeto final, essa reta final aí para o candidato do MDB e do Rodrigo Maia. No caso, eu vejo muitas similaridades entre as duas candidaturas e as possíveis, provável gestão do Arthur Lira ou a possível gestão do Baleia Rossi. A questão são de agenda mesmo, as questões tratam de agenda. Certamente o Arthur Lira vai focar mais na questão da reforma administrativa, enquanto o Baleia Rossi, que é um dos autores da PEC 45, da reforma tributária, então pode haver uma escolha aí, definição de um caminho ou de outro para enfrentar essa questão fiscal, a grave crise econômica que a gente está passando. De todo modo, os dois vão ter que enfrentar a pandemia. Quem vencer tem que encarar com novas medidas, novos enfrentamentos à pandemia, que parece piorar, né? E a questão que se fala muito do suposto impeachment do presidente. Há mais de 60 pedidos, e dependendo da pressão, o próprio Arthur Lira, mesmo com o apoio do Planalto, se a pressão popular da opinião pública foi muito forte, se fatos novos foram surgindo através da imprensa e das investigações que estão várias em curso, fica difícil também ele segurar, ele evitar, ao menos, a abertura de um processo que pode, no limite, lá no final, desencadear no impeachment do presidente. Então, eu acho que, na verdade, há muito mais similaridades do que diferenças entre as duas candidaturas. Agora, André César, vamos supor que o candidato que tem o apoio do governo federal, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, ganhe na Câmara. Vamos supor que o candidato que tem o apoio do presidente ganhe também no Senado. Para a democracia brasileira, essa polarização de apoio ao atual presidente, tanto na Câmara quanto no Senado, isso prejudica muito o quadro das discussões? Ou não é porque um candidato que venceu tem o apoio do presidente que a Câmara e o Senado não terão a sua independência como poder? Olha, eu vejo com muita cautela essa questão do apoio, digamos, total das duas casas, que é o cenário mais provável hoje, dos candidatos simpáticos ao Planalto vençam, né? Mas eu vejo com muita cautela. Vamos lembrar, vamos voltar no tempo. O governo Fernando Henrique nos 2 mandatos de Fernando Henrique, foram marcados por presidentes, tanto na Câmara quanto no Senado, simpáticos à agenda governista. E não houve nenhum problema nesse sentido, quer dizer, a agenda econômica avançou, várias reformas foram aprovadas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, de 1999, com o apoio das duas, e realmente eram candidatos que tinham a simpatia e assumiram com a simpatia do Planalto. No governo Lula também. Então, há casos extremos quando entra em choque o executivo com o legislativo. Vamos lembrar da Dilma com o Eduardo Cunha. Aí também pode se colocar em risco. Então, mantendo-se a questão institucional, quer dizer, dentro dos limites de ação e de determinações, incumbências de cada um dos poderes, a democracia pode funcionar a contento. Agora, se houver ilícitos comprovados ilícitos por parte do Planalto, do presidente Bolsonaro, do seu entorno, aí é outra questão. Aí sim, o Legislativo tem que agir de acordo com as regras. Doutor, o que o senhor acha que muda na vida política nacional com essa eleição? Olha, na verdade, como eu falei no começo, você tem agora as peças se movendo, os atores se juntando em grupos, já de olho em 22. Então, muito do que nós teremos agora, para além das questões da pandemia, o possível ou provável novo auxílio emergencial, o orçamento que tem que ser aprovado ainda, de 2021, que não foi votado, e essa agenda de reformas, o que você tem é mudança de nomes e reposicionamento de forças políticas já visando a 22. Eu diria o seguinte, no caso se confirmar os resultados que estão se desenhando no horizonte nesse momento, 10 da manhã, por volta de 10 da manhã, teremos um grande derrotado.
o deputado Rodrigo Maia, que postou todas as suas fichas, fez uma boa gestão, inclusive, elogiada à frente da Câmara nesses 3 mandatos dele. Mas ele seria, com esse resultado, o grande derrotado, sim, e a partir disso ele tem que revisar sua ação, talvez até deixando, por hora, se licenciando da Câmara, ao invés de voltar para a planície, né, e assumindo o cargo em algum governo estadual importante aí para tentar fazer uma frente contra o presidente Bolsonaro, visando também a 2022. André César, qual que é o papel do Centrão nessas eleições? Porque meses atrás, um tempo atrás, o governo Jair Bolsonaro brigou muito ali pelo apoio, né? Pela parceria com o Centrão. E a impressão que se tem é que esse Centrão tem sido fundamental nessas possibilidades aí de vitória por parte dos candidatos que recebem o apoio do governo. Realmente o Centrão foi fundamental, tem sido fundamental nessas eleições? Sem dúvida. O que a gente chama de nem Centrão, é o novo Centrão, porque o Centrão original vem da Constituinte, 87, 88, e de lá para cá teve várias formações, vários desenhos, mas o espírito é o mesmo. É um grupo que legitimamente, diga-se, se aproxima do governo e, dentro das regras do presidencialismo de coalizão, tenta estar próximo, tendo os benefícios e atuando em favor da agenda e das decisões e das propostas do governo de plantão, né? No caso, a gente vai lembrar, até 18, até a campanha, o presidente Bolsonaro batia muito forte. Quando ele falou tal da nova política, o Centrão era atacado, inclusive nominalmente, junto ao eleitorado dele. Aí mostrou-se a necessidade, não dá para se trabalhar num modelo brasileiro fragmentado, com dezenas de partidos, quase 30 partidos com assento na Câmara. É praticamente impossível você não precisar de um aglomerado, que é o Centrão, com centenas de parlamentares, que dão suporte, que fazem, no caso agora, ajudam muito a eleição de seu principal líder hoje, que é o Arthur Lira, e compõem com o governo, através da ocupação de espaços e fazer avançar a agenda. Então, eu diria que o Centrão, mais uma vez, se mostra um elemento fundamental para o desenrolar da política brasileira. O senhor comentou algo que me chamou a atenção. O senhor falou que se confirmarem o resultado que parece aí que vai ocorrer, o grande perdedor seria o deputado Rodrigo Maia. Se confirmando isso, porque o senhor falou que ele fez até uma boa administração na sua análise, o que ele cometeu de erros aí para perder essa eleição na Câmara? Olha, é uma pergunta difícil, boa e difícil. Agora, eu imagino, nós imaginamos, que realmente você se manter no poder muito tempo há um desgaste de material, há uma chama de fadiga de material. E ele, em certos momentos, na condição do presidente, tem que ser, digamos, antipático, fechar portas, não pode atender a todas as demandas. Há limites para tudo, né? Inclusive limites orçamentários para você atender todas as solicitações e demandas dos pares. Então, chega uma hora que a figura se torna antipática. E quando aparece alguém novo, com um discurso novo, e conseguindo, e prometendo uma mudança de rota que possa atender a uma grande massa entre esses 513 deputados, sem dúvida, aí se muda, o navio muda de rota, né? Muda a rota, vamos com esse agora, que esse é novo, pode trazer, podemos ter mais ganhos com esse novo comando na casa. E sempre frisando, de maneira legítima, tudo isso faz parte das regras e do jogo. André César, esses políticos que são os mais... possivelmente os vencedores das eleições de hoje, tanto na Câmara quanto no Senado, eles têm um DNA político. Eles têm pessoas da família que já exerceram cargos políticos, já foi senador. Isso, de certa forma, ajuda ou isso não interfere na hora de uma eleição como essa? Olha, eu acho que é o seguinte, na verdade, o que esses dados mostram, o perfil histórico dos candidatos, mostra que eles estão longe de ser outsiders. Inclusive, é o presidente nacional do MDB. Não é pouca coisa, tem história. Apesar de jovens os dois. Já foram deputados estaduais por várias legislaturas, chegaram na Câmara dos Deputados, né? Então, são figuras, digamos, que com larga experiência, apesar de ainda jovens. E eu acho que isso dá lastro, dá peso para a tomada de decisões. Isso ajuda, de fato, essa experiência, esse histórico, esse currículo, vamos dizer assim,
acaba ajudando, dando mais peso no momento de decisões críticas. E decisão crítica é o que não vai faltar nos próximos meses. Agora, André César, a última pergunta aqui para a gente concluir o nosso bate-papo. Se confirmados os resultados de hoje, o grande perdedor seria o deputado Rodrigo Maia, o grande vencedor seria o presidente Jair Bolsonaro? Olha, o Bolsonaro, apesar da queda nas pesquisas e dos problemas sérios que ele está tendo na gestão da pandemia, com críticas, e a questão ambiental também não podemos esquecer, com críticas internas e externas, que se refletem também na questão da popularidade, ele pode comemorar, sim. Ele pode realmente celebrar porque ele está apostando até agora num projeto, numa proposta, num grupo e está tendo resultados. Claro que tem sempre o custo político, o preço político disso, mas por hora. Agora, a gente tem que lembrar, o Bolsonaro é um dos vencedores, por hora, porque a política também é muito dinâmica. O que é concreto hoje, daqui a um mês muda tudo. Então, a dinâmica dela não permite ao vencedor da hora celebrar e abrir a guarda e deixar, acabou o jogo, vencemos para sempre. Em política não existe isso. André César, cientista político, falou conosco aqui sobre as eleições de hoje no Congresso Nacional. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu agradeço, muito obrigado. Hoje teremos muitas novidades, né? Exatamente. Vamos repercutir mais os resultados dessas eleições nos próximos dias, né, Lília? Com certeza. Porque realmente o assunto, como o próprio André César falou, já antecipa também um pouco do cenário aí para os próximos 2 anos, né? E o Rodrigo Maia hoje está sofrendo grande pressão para protocolar, né, o impeachment do presidente Bolsonaro, que até agora ele teve resistência. Vamos ver, eu acho que ainda pode mudar alguma coisinha aí. Política é uma caixinha de surpresas, né, Fábio? Exatamente. E a presidência da Câmara tem isso daí de também muito importante, né? Existem mais de 50 pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro arquivados lá. E o presidente da casa tem o direito, né, de abrir um processo de impeachment, um desses mais de 50. Então, realmente vamos ver aí nos próximos dias e semanas, ou até mesmo horas, como o André César falou, os acontecimentos. Mudanças, né? Tudo é possível quando a gente fala em política. Vamos agora a mais informações aqui no Jornal da Rede Alesp sobre o Legislativo Paulista e as atividades dos parlamentares. O deputado Murilo Félix, do Podemos, buscou apoio com o vice-governador do estado, Rodrigo Garcia, para amenizar os impactos sociais e econômicos devido ao encerramento das atividades da fábrica da Mercedes, na cidade de Iracemápolis. A unidade, que abriu em 2016, alega que está trabalhando rumo ao futuro da mobilidade neutra em CO2 e está investindo na transformação da empresa, com foco na eletrificação e digitalização dos veículos, o que inclui a otimização da rede global de produção. A empresa alega que a situação no Brasil tem sido difícil há muitos anos e foi agravada pela pandemia da Covid-19. O deputado Murilo Félix também se reuniu com autoridades do município e disse que os esforços agora são para amenizar a perda de 370 postos de trabalho. Jornal da Rede Alesp. Continuando as nossas informações, os deputados, o deputado Edmir Chedi, do Democratas, vai destinar até o fim deste semestre, através de emenda impositiva, o valor de R$ 150 mil para a Prefeitura da cidade de Serra Negra. Esse valor será destinado aos programas e projetos de infraestrutura urbana que serão desenvolvidos pela administração pública municipal. De acordo com o parlamentar, entre as propostas estão a melhoria do sistema viário e a revitalização dos acessos aos pontos turísticos do município. Trabalho que já teve início na gestão passada e continuará ainda sendo aplicado. O deputado Edmir Chedi explicou que já apresentou outros requerimentos ao governo estadual para garantir mais recursos financeiros à administração pública municipal. Entre eles está a solicitação do aumento do repasse de investimentos aos setores de saúde e de turismo. Jornal da Rede Alesp. Qual que é o controle sobre os órgãos públicos do Estado? Esse tema foi debatido com a Bárbara Cristal, que era gestora de políticas públicas, que falou sobre a relevância das instituições que supervisionam os poderes municipais e estaduais.
Bárbara Cristal explicou o papel da controladoria para fiscalizar a prestação de contas das organizações. As controladorias, elas têm dois perfis, tá? Elas são muito semelhantes ao perfil militar. Ele tem o braço forte e a mão amiga, né? Depende do que acontece na gestão, tá? Nós podemos ir para uma linha que é a linha de governança, a linha preventiva e a linha de fomento de controle, que é esse estímulo de promoção da integridade, que é esse estímulo dos dados ativos em todos os portais. Bárbara comentou também sobre os benefícios da desburocratização para efetivar as investigações. A gente tenta desburocratizar o máximo possível para ser o mais prático. Por quê? Porque uma gestão tem 4 anos, né? Uma gestão tem 4 anos. Ah, pode ter reeleição? Pode, mas uma gestão tem 4 anos. Você criou uma controladoria, você tem um órgão de controle, você quer resultado. A verdade é essa. Todo mundo quer resultado da controladoria, né? Você pode ver. Quando tá muito parado, diz, a controladoria é fake, a controladoria não tá funcionando. Então, no final do dia, as pessoas querem o resultado das controladorias, que é o quê? Ou é esse impacto social muito forte, ou são as devoluções ao erário público e principalmente encontrar as irregularidades. O ponto facultativo do carnaval deste ano está cancelado. A decisão foi do governo do estado numa tentativa de conter o avanço da Covid-19 aqui em São Paulo. O anúncio foi feito na última sexta-feira, durante a coletiva de imprensa do Comitê Estadual de Saúde. Durante a coletiva de imprensa, as autoridades do estado apresentaram estatísticas que mostraram as regiões de Presidente Prudente e Sorocaba passando da fase vermelha para a fase laranja do Plano São Paulo. A reclassificação também determinou o recuo da região de Ribeirão Preto para a etapa vermelha, com restrição total a comércios e serviços não essenciais, após atingir 82% na taxa de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19. E com esses números em alta, a decisão do governo do estado é pelo cancelamento do ponto facultativo. Pela saúde é o mais correto para poder seguir com esse arrefecimento da evolução da pandemia em todo o estado de São Paulo. É um ponto facultativo, portanto, o governo do estado tomando essa decisão, as prefeituras também têm essa prerrogativa no que tange aos serviços municipais. A Prefeitura Municipal de São Paulo, da capital, já tomou essa decisão de também suspender o ponto facultativo, e a nossa recomendação, assim como da Associação Paulista de Municípios, é que sigam essa prerrogativa da ciência e da medicina. O governador também anunciou que idosos acima de 90 anos serão vacinados a partir do dia 8 de fevereiro. Já os que estão na faixa etária entre 85 e 89 começarão a ser imunizados no dia 15 do mesmo mês. Com um novo lote de vacinas, nós iniciaremos, a partir do dia 8 de fevereiro, o programa de vacinação de 206 mil idosos acima de 90 anos de idade. E a partir do dia 15 de fevereiro, idosos na faixa etária entre 85 e 89 anos, num total de 515 mil pessoas. A prioridade leva em conta a vulnerabilidade dessa faixa etária, uma vez que 37% das pessoas com mais de 85 anos que tiveram Covid evoluíram para o óbito no decorrer da pandemia. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, também presente na coletiva, garantiu ter recebido do governo federal a manifestação sobre a compra do lote com 54 milhões de doses da Coronavac, com assinatura de contrato prevista para amanhã. Alguns minutos atrás, quando eu já estava aqui no púlpito, recebi uma comunicação da pessoa responsável pelo Departamento de Logística do Ministério da Saúde, avisando que o contrato será assinado na terça-feira da próxima semana. O governo do estado de São Paulo entrega mais 1.800.000 doses através do Instituto Butantan para o Ministério da Saúde para a vacinação dos brasileiros em todo o país. O Butantan liberou para o Ministério 1.800.000 doses para distribuição de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Deste total, 410 mil doses ficarão em São Paulo para dar continuidade na proporcionalidade ao que cabe ao Estado de São Paulo para o seu programa de imunização, que, aliás, já ultrapassou a marca de 328 mil pessoas vacinadas até às 12 horas de hoje, sexta-feira.
Com esse novo lote, São Paulo vai conseguir imunizar especificamente o público-alvo da sua primeira fase de vacinação, trabalhadores de saúde, os profissionais e aqueles que atuam em hospitais públicos no estado de São Paulo, indígenas, quilombolas e idosos residentes em asilos. Quero ressaltar que o estado de São Paulo, através do Instituto Butantan, já forneceu 8.700.000 doses da vacina do Butantan contra a Covid-19 para o Ministério da Saúde. O Ministério Público do Trabalho lançou recentemente novas regras que devem determinar as relações de trabalho da população LGBTQI+. E nós vamos debater sobre essa regulamentação com a advogada Georgiana Paulo Lozano. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, Georgiana. Fala dos direitos do público LGBTQI+, e também dos deveres, tanto de contratantes como dos contratados, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, essa norma, né, essa normativa feita pelo Ministério Público do Trabalho, ela dá indicações e princípios a ser seguidos pelas empresas, sindicatos, órgãos públicos. Então, toda a contratação, ela tem que levar em conta a pessoa que está sendo contratada, né? De que forma que essa pessoa se identifica perante a sociedade. Então, esses princípios são princípios norteadores, né? São princípios baseados na Constituição Federal. Doutora Georgiana, bom dia. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Uma curiosidade, doutora Georgiana, inclusive para os telespectadores, o que quer dizer a sigla LGBTQI+. O LGBTQI+, agora, na verdade, ele mudou também, né? LGBTQIA+. São transexuais, lésbicas, pessoas trans, travesti, intersexuais, e o mais, né? Ou assexuadas, né? Então, tem várias denominações. Então, intersexuais, aquele que se identifica com vários gêneros, né? Sente atração sexual afetiva por vários gêneros. E o mais, né, significa aquelas pessoas que poderão ser agregadas dentro dessa nomenclatura, né, desses termos. Então, vão surgindo novos termos, né? Por exemplo, surgiu agora, recentemente, pansexual, a pessoa que se identifica também com vários, não, como a gente costuma dizer, não binário, ou seja, não se identifica como homem ou mulher, né? Então, tem várias denominações para esses. E, doutora Georgiana, quais são as principais medidas recomendadas pelo Ministério Público para garantir os direitos a essa população no ambiente profissional? As principais recomendações, né, são princípios que o Ministério Público do Trabalho está trazendo para que as empresas, sindicatos, como eu disse, comecem a levar nas suas negociações os direitos, né, fundamentais. Então, por exemplo, se eu me identifico como um gênero masculino, então eu devo ser chamada pelo meu nome que eu me identifico socialmente, né? Então, não pelo meu nome de registro. Então, se eu quero ser chamado de João, porque assim eu me identifico como gênero masculino, então os e-mails têm que vir com o meu nome masculino, né? Com aquele nome que eu estou me apresentando, independente da minha certidão de nascimento. Crachás, ramais, se portar, né? Por exemplo, o uso do banheiro, que é bem debatido em relação a isso, o uso do vestiário, uniforme, são essas, né, coisas que parecem para a gente simples, mas que agora está começando a ser discutido. Então, precisa ouvir o Ministério Público do Trabalho e começar a ter essas orientações que, na verdade, ela vem, né, ela surge da própria Constituição Federal, né, da própria dignidade da pessoa humana. Então, eu não posso ser tratada diferente daquilo que eu quero que me tratem, né? Só porque um registro me diz que a minha forma é outra, e não daquela que eu tenho a identificação. Agora, doutora Georgiana, a senhora comentou aí de alguns pontos polêmicos. Por exemplo, a utilização do banheiro.
No dia a dia, como se dá isso nas empresas? Porque, apesar, né, de ser uma recomendação feita aí pelo Ministério Público, mas dentro das empresas ali, às vezes, outros funcionários podem não se sentir à vontade, de repente, com uma pessoa usando o banheiro ali dela, porque a pessoa é uma trans e ela é uma pessoa hétero. Como é que funciona isso no dia a dia das empresas, doutora? Precisa, na verdade, começar a ser feito é tirar esse estigma, né? Ensinar as pessoas, né? Porque a gente tem um preconceito, porque a gente não conhece, né? Desconhece o que os termos. Então, na verdade, primeiro, eu acredito que as empresas precisam fazer isso. Montar comitês, dar palestras do que significa e o que faz. Mas o que uma empresa não pode fazer de maneira alguma é banheiro exclusivo para pessoas trans, por exemplo, ou banheiro exclusivo para LGBTs, né? Então, o que eu acho importante é a orientação, primeiro, sobre o tema. Segundo, montar comitês para tirar esse tipo de preconceito já existente e também de informações e assédio, né? Porque não deixa de ser um assédio. A minha orientação é o seguinte: ela deve usar o banheiro da forma que se identifica. E os outros que não gostarem, né, que achar ruim, tentar explicar a situação, né? Que não é assim. A gente vive num mundo hoje que, assim, você tem os seus direitos, suas obrigações, e o outro também. Então, independente da forma que ele se identifica, do gênero que ele se identifica, ele não tem menos direito do que eu, ou do que, né, qualquer outra pessoa. Com certeza, doutora. Como a senhora mesmo falou, né, a dignidade da pessoa humana, e a gente vai lá para o artigo 5º da Constituição e fala que todos são iguais perante a lei. Doutora, por tudo isso, existe já alguma lei específica que garanta o direito das pessoas dentro da comunidade LGBT, QI a mais no trabalho e no dia a dia da vida? Não existe uma lei específica, né, para a população LGBTQIA+. Mas o que existe são decisões judiciais e a própria Constituição, como a gente disse, né, a Constituição é em primeiro lugar. E outras normas, né, que, por exemplo, a OEA, normas internacionais que o próprio Brasil acabou incluindo no nosso ordenamento, mas protegendo, primeiro, a dignidade da pessoa humana. Todos somos iguais perante a lei, então eu não posso discriminar uma pessoa por ela se identificar de uma forma diferente da minha, né? O primeiro passo. Então, assim, como eu disse, né? Nós temos direitos e deveres, assim como a outra pessoa, porque nós pagamos impostos. Então, eu não posso querer menos daquilo que o outro tem, né? Então, não tem uma legislação específica, mas já tem, como eu disse, várias decisões. Recentemente, por exemplo, o Tribunal de Justiça deu uma decisão para uma mulher trans mudar o registro dela sem qualquer menção sobre essa ação judicial. Porque o que acontecia no cartório, né? Você ia lá, mudava, por decisão judicial, mudava o seu nome para um nome feminino e tinha a nomenclatura, né? Por decisão judicial. Então, o que a juíza entendeu nesse último caso? Eu não tenho que mostrar que eu tive uma ação judicial para que mudasse o meu nome. Eu não posso levar essas informações que são pessoais a terceiros, né? Então, a juíza determinou que mudasse o nome para um nome feminino no registro, sem constar a decisão judicial, porque isso vai constar em todos os documentos também que ela fosse tirar. Então, é um avanço que a gente está tendo. Então, essa nota técnica também do Ministério Público do Trabalho é um avanço daquilo que a gente já deveria cumprir há muito tempo, porque a nossa Constituição é de 88, né? Então, aos poucos, a gente vem mudando algumas coisas, mas ainda, como eu disse, a população precisa ser ensinada, né? Precisa entender, porque a gente já vem com um preconceito sem saber, na verdade, o que significa, né, o que quer dizer cada situação, cada gênero, o que a pessoa gosta ou não gosta, né? Doutora Georgiana, em relação, a senhora tocou no ponto aí das normas internacionais, as medidas que estão sendo adotadas no Brasil nesse momento
São medidas que estão ali acompanhando o que se faz internacionalmente, ou a gente está muito atrasado em relação ao que os principais países do mundo fazem sobre esse público LGBT? Eu considero o nosso país muito atrasado em relação aos outros países em questões de uma população minoritária, né? E aí eu digo todos os grupos. Como eu disse, essa nota pública, essa nota técnica do Ministério Público, ela vem para começar a introduzir, principalmente nas negociações coletivas. Então, muitas vezes os sindicatos também não têm conhecimento, né? Algumas empresas, como eu disse, acabam montando um comitê de assédio moral, mas isso poderia já ter também assédio moral, assédio sexual, ou sobre a vestimenta, o usuário, na própria acordo coletivo da categoria, né? Então, eu considero o nosso país ainda engatinhando em relação a esses direitos da população LGBTQI+. Doutora, quais as práticas que podem contribuir para a gente evitar o preconceito e a intolerância contra homossexuais em todos os âmbitos aqui da sociedade? A senhora acha que não seria também, quando a gente entra no âmbito da empresa, parece que as pessoas que estão na gestão da empresa não têm a consciência que existe uma Constituição e que iguala a todos sendo iguais. A senhora acha que não teria que partir de cima com a população, para essas pessoas terem mais consciência para poder respeitar a decisão de cada cidadão? Olha, é bem difícil mesmo, porque considerando, né, que a gente vive uma situação um pouco atípica em relação à política, e aí não vamos adentrar muito, mas eu acredito que sim, que deveria vir primeiro dos superiores, né, no que eu digo, na questão do legislativo, né, e o executivo cumprir. Então, o que eu acho que seria interessante? Primeiro, existir dentro das empresas esses comitês que vão, como que eu posso dizer, que vão explicar para os demais o porquê, né, o porquê que existe as pessoas trans, ou porquê que, como elas vão se comportar, como eu devo me comportar, como eu devo tratá-las. Primeiro seria isso, mas não dá para garantir que tem que ser, né, do executivo ou do legislativo tais medidas. Então, se a gente não tem nenhuma lei própria, a gente tem que começar a introduzir isso dentro dos sindicatos ou dentro dos entes federativos, né? Nos órgãos públicos, autarquias, enfim. Eu acho que a gente tem que começar a debater. Primeiro trazer o debate e aí sim começar, porque se não começar, sempre vamos continuar com a mesma situação, né? Sempre discriminando essas pessoas. Doutora Georgiana, a TV Alesp é uma TV de prestação de serviço, né? Então, neste momento, talvez em casa esteja uma pessoa que pertença a esse grupo LGBTQIA+, e essa pessoa, ela vem passando por alguns constrangimentos no seu ambiente de trabalho. Como que a pessoa deve fazer para denunciar isso, para denunciar algum tipo de discriminação que ela esteja sofrendo no ambiente profissional? Deve procurar primeiro o Ministério Público, fazer a denúncia e aí o Ministério Público começar a investigação. Existe, por exemplo, casos que empresas cometem algum tipo de infração e aí é feito um TAC, né, que é um ajuste de conduta, e começar nesses ajustes de conduta também a respeitar e a colocar, olha, formará comitês, o banheiro será utilizado independente de gênero, né, daquele que eu me identifico. Então, a primeira coisa é o Ministério Público, né, para poder socorrer, porque a denúncia, ela pode ser anônima, né, então eu não preciso me identificar e com isso eu não sentir ou não ser prejudicado no ambiente de trabalho. Doutora Georgiane Paula Lozano, que ela é advogada, especialista em Direito Constitucional e Administrativo, e falou um pouco sobre o Ministério do Trabalho, que traçou, né, que está traçado os princípios aí à população LGBTQIA+. Muito obrigada pela sua entrevista e tenha um bom dia, doutora.
Isso ainda é um grande assunto às vezes desenvolvido, né, Fábio? Ainda tem muita resistência de pessoas, como eu acabei de perguntar para ela. Se começasse com os gestores das empresas de ter essa conscientização, eu acho que a situação seria muito mais fácil, né? Eu acho que você tocou num ponto que a coisa é muito mais abrangente, né? Nós precisamos de informação e educação de toda a sociedade, porque senão parece também que as administrações das empresas precisam estar atentas a isso. E quando essa pessoa sai, quando ela pisa na rua, ela já não tem essa proteção que ela teria do Ministério Público dentro das empresas. Então, precisamos da educação da sociedade para que a gente respeite o direito dos outros 100% do tempo. Quando a gente fala em educação, Fábio, eu acredito que seja informação, né? Se a sociedade tivesse mais informações, inclusive sobre a Constituição Federal, que é a nossa lei maior aqui do Brasil, com certeza as coisas seriam muito mais esclarecidas. Porque lá diz que todo mundo é igual perante a lei, que é o 5º constitucional, que é o artigo mais importante que nós temos da Constituição Federal, e também no artigo 1º que fala sobre a dignidade da pessoa humana. Se as pessoas tiverem essa consciência, com certeza não ia ter tanto preconceito como ainda a gente tem nos dias de hoje. Exatamente, Lilian. Vamos lá a mais informações. O Festival de Roterdã chega nesta segunda-feira, a sua 50ª edição, com exibição de 2 filmes brasileiros e em ritmo de pandemia, como também outros eventos do tipo do mundo. Vai ser totalmente virtual, acontecendo em 2 fases. A primeira de hoje a domingo e a segunda em junho. Dos 16 filmes na competição, 7 são dirigidos por mulheres, seguindo uma tendência mundial. O longa de estreia de mato-grossense Madiano Marchetti Madalena é um dos concorrentes. Filmado em Dourados, o filme segue 3 personagens que não se conhecem para retratar o lugar dominado pelo agronegócio e abordar a violência contra pessoas trans. Já Carro Rei, de Renata Pinheiro, participa da Big Screen Competition, com 13 outras produções que concorrem a uma vaga de exibição nos cinemas de arte e na televisão da Holanda. A personagem principal do longa da diretora pernambucana é que ganha seu nome ao nascer dentro do primeiro carro de seus pais. O rapaz acaba deixando a frota de táxis da família para se dedicar à agroecologia. Mas Carro, como diz o próprio título, é rei para um país em desenvolvimento como o Brasil e símbolo de ascensão social. E assim exerce o poder sobre a população. E o Brasil ultrapassa hoje a 224.500 mortes pela Covid-19. Já são mais de 9.200.000 casos da doença desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram 563 óbitos, maior média desde agosto, e mais de 27.500 casos confirmados de Covid-19. Um balanço do consórcio de veículos de imprensa, com base em dados das secretarias estaduais de saúde. 2 milhões de brasileiros já receberam a vacina contra a Covid-19. Aqui no estado de São Paulo, a vacinação de idosos começa agora no mês de fevereiro. No próximo dia 8, serão vacinadas pessoas acima de 90 anos. E a partir do dia 15, idosos com mais de 85 anos. Serão 515 mil pessoas imunizadas nessa fase da campanha de vacinação. Jornal da Rede Alesp. Vamos falar um pouquinho agora sobre turismo. Segundo a Organização Mundial do Turismo, o turismo mundial viveu seu pior ano em 2020 por causa da pandemia, com um prejuízo econômico estimado em 1 trilhão e 300 milhões de dólares. Isso mesmo, Lilian. A queda da receita contabiliza mais de 11 vezes as perdas registradas durante a crise econômica global de 2009 e reflete uma redução de 74% nas chegadas internacionais de turistas em relação a 2019. A OMT detalhou que foram 1 bilhão de chegadas internacionais a menos que 2019, o que gerou um colapso sem precedentes da demanda e as restrições generalizadas das viagens. Com o início da vacinação, apenas no final de 2020, a organização acredita que o turismo internacional pode levar entre 2 anos e meio a 4 anos para se recuperar.
A região da Ásia é a mais atingida, com uma queda de 84% por ter sido a primeira a ser afetada pela pandemia e pelas restrições que ainda mantém. Já as Américas tiveram uma queda mais moderada, com 69%. A Europa sofreu uma queda de 70% e teve a maior queda em termos absolutos, com uma redução de mais de 500 milhões de turistas em 2020. Jornal da Rede Falando em Alesp. turismo, né, Fábio? E realmente, você sempre duplica, né? O comércio fechou, ele volta a funcionar. Turismo, ele teve que fechar. Imagina a agência, que estava tudo agendada, ela volta agora e ela vai ter um período de retrabalho para poder organizar o que ficou para trás. As empresas de turismo estão todas desesperadas. Eu tenho lido muito sobre isso. Ô Lilian, acho que você, os nossos espectadores lembram, né, que naquele ápice, ali no comecinho da pandemia, que teve lockdown em vários lugares do mundo, né, a gente havia imagens na televisão surreais, né, imagens de pontos turísticos totalmente vazios, né, fazia aquelas imagens às vezes com drone, né, por cima das avenidas, por cima dos pontos turísticos, e você não via absolutamente ninguém na rua, né, é uma imagem que vai ficar para a história, né, nunca se viu algo daquele jeito, né. Com certeza, vamos torcer aí que logo volte ao normal. E voltando a mais informações, Fevereiro Roxo, que aponta a necessidade de conscientização sobre 3 doenças incuráveis, que é o lúpus, que ataca o sistema imunológico contra uma estrutura do próprio organismo e também é capaz de se manifestar na pele. A fibromialgia, caracterizada por trazer dores em vários pontos do corpo, especialmente nos tendões e nas articulações. E também o Alzheimer, que provoca danos às funções cerebrais, como perda de memória e de linguagem. O lema da campanha Fevereiro Roxo descreve que, se não houver cura, que no mínimo haja conforto. O objetivo da campanha é promover o diagnóstico precoce para o avanço da qualidade de vida dos pacientes. A neurologista Elaine Cristina Lima explicou sobre a importância dos cuidados prévios para evitar o avanço da doença. Nós temos que pensar muito na prevenção, né? Na prevenção e como detectar esses casos precocemente, através de prestar atenção no nosso familiar. A médica comentou também sobre aspectos que podem levar condições mais favoráveis para retardar os casos. No campo da alimentação saudável, no campo da melhora da atividade física, no campo da melhora emocional, através de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, um tratamento precoce da depressão. Ô Fábio, você sabe que aqui na Assembleia Legislativa ela oferece vários serviços para a população. E agora o nosso convidado é aqui da Assembleia da Rede Alesp, é o coordenador do SOS Racismo, que fica aqui dentro da Assembleia, que é uma ferramenta da população contra o preconceito e contra o racismo. Bom dia, seja bem-vindo, Cláudio. Explica pra gente como funciona esse serviço. Uma arma na luta contra todas as formas de discriminação, não é mesmo? Bom dia, é isso mesmo. O SOS Racismo hoje é uma ferramenta de enfrentamento ao racismo no estado de São Paulo. Ele é um serviço, né, oferecido pela Assembleia Legislativa do estado de São Paulo a todos os habitantes do estado de São Paulo, com um serviço de 0800, e-mail e também atendimento presencial até a entrada da pandemia, né? Agora a gente não está recebendo presencialmente em razão da pandemia, mas ele é um serviço que acolhe denúncias de racismo no estado, orienta as vítimas, acompanha todo o desenrolar do caso até o fim e também ajuda as vítimas, se necessário for, a achar serviços que atendam, que façam um atendimento psicológico por conta dos males que o racismo faz para a questão mental e psicológica das pessoas. Cláudio, bom dia, é Lilian quem está falando. Mais uma vez a gente agradece a sua vinda aqui no jornal falando desse serviço prestado aqui dentro da Assembleia. Há quanto tempo existe o SOS Racismo dentro da Assembleia e qual o tipo de preconceito mais frequente nas denúncias que vocês recebem? O SOS Racismo, ele
ele existe há 15 anos fisicamente na Assembleia, mas o debate sobre a criação do SOS Racismo, ele se deu a partir da vinda do Nelson Mandela em 1992 ao Brasil, quando ele fez uma rápida passagem pela Assembleia Legislativa e o movimento negro, naquela ocasião organizado, pautou a Assembleia Legislativa para que tomasse medidas por conta do Poder Legislativo para enfrentar o racismo. Então, desde aquela ocasião, desde a passagem do Mandela na Assembleia Legislativa, há um debate na Assembleia Legislativa a criação de um serviço que pudesse enfrentar o racismo. Hoje, a gente recebe todo tipo de denúncias, tem denúncias de várias perspectivas, mas o que mais chegam na Assembleia hoje são denúncias de injúria racial. O SOS tem recebido muita denúncia de injúria racial, que são pessoas, né, que dirigem a outras pessoas ofensas racistas. Então, esses são os casos mais frequentes hoje no nosso serviço. Ô, Cláudio, como você mesmo acabou de falar, como é que a gente pode identificar uma manifestação racista e como que a gente pode também estar ajudando a população que sofre esse preconceito? É muito simples. A gente tem um material que a gente colabora para a pessoa entender de que forma que o racismo se manifesta. O racismo ele pode se manifestar de forma sutil ou de forma mais agressiva. Por exemplo, se uma pessoa te fizer qualquer elogio ao seu cabelo, o seu cabelo é crespo, e ela te elogia, fala, seu cabelo é crespo, mas é legal. Isso já é uma ofensa racista, né? Porque dá a entender que as pessoas que têm cabelo crespo não têm um cabelo legal, né? O seu cabelo é crespo, mas é legal. Isso é uma ofensa racista. Parece um elogio, mas é uma ofensa racista. E tem várias formas, né? A forma como as pessoas se comportam quando você chega, você perceber em um estabelecimento comercial que o seu atendimento não está sendo tão atencioso como o atendimento de uma outra pessoa que não seja da mesma raça que você. Então, no Brasil, é muito difícil da gente estabelecer um padrão de comportamento racista, porque no Brasil o racismo ele se manifesta de diversas formas, né? Então, e tem formas sutis e formas mais agressivas. Então fica muito difícil a gente estabelecer um padrão. Mas não é muito difícil se a pessoa estiver atenta a perceber o comportamento racista. Eu mesmo já passei por várias situações de estar, por exemplo, no ponto de ônibus, de chegar no ponto de ônibus e a pessoa que estava no ponto de ônibus segurar a bolsa, por exemplo. Isso é uma manifestação racista. É lógico que a gente não pega tudo e leva a cabo, né? Mas e é por isso também que a gente age de outras formas, não só denunciando o racismo, mas também colaborando para que as pessoas venham se conscientizar sobre o seu comportamento racista. Então, essa coisa de colocar nos livros didáticos, levar para a sala de aula, de discutir o racismo em todos os ambientes, de discutir com as pessoas brancas que o comportamento dela, para além de ser um comportamento de negar o racismo, precisa ser um comportamento antirracista, de quem desconstrói o racismo entre os seus, porque, inclusive, às vezes, um branco conversa melhor com um branco sobre o tema. Então, se o branco tiver empoderado de argumentos e questões que possam estar orientando outras pessoas, isso também vai contribuir para a gente eliminar o racismo. Ô, Cláudio, qualquer pessoa pode vir procurar vocês aqui na Assembleia que sofreu esse tipo de preconceito ou só os funcionários da Assembleia podem usar esse serviço? Você poderia estar passando um pouquinho para a gente? Qualquer pessoa da sociedade civil do Estado de São Paulo pode nos procurar para falar para fazer qualquer tipo de denúncia ou ter qualquer esclarecimento ou buscar qualquer orientação em relação a isso. O serviço não é um serviço interno da Assembleia. Ele é um serviço da Assembleia aberto ao público. A gente também pode receber denúncias do público interno da Assembleia, mas ele é aberto ao público em geral. Então, qualquer pessoa do Estado de São Paulo que tenha passado por situação de racismo no Estado de São Paulo pode nos procurar, que a gente vai estar à disposição para receber a denúncia, orientar
e dar o melhor encaminhamento possível. E como é que vocês estão recebendo as denúncias nesse momento de pandemia, onde a maioria das coisas estão funcionando por videoconferência? Você poderia estar passando essa informação para as pessoas que se sentirem ofendidas e quiser procurar vocês, não podendo estar presencial? Nesse momento de pandemia, a gente tem conseguido atender as pessoas por e-mail. Porque o que acontece? A nossa equipe, ela é uma equipe de pessoas que são grupo de risco, né? São funcionários de carreira da Assembleia Legislativa que estão em teletrabalho, então eles estão trabalhando de suas casas. Nós ainda não conseguimos desviar o telefone para uma dessas casas, né? Então, por hora, a gente está atendendo prioritariamente por e-mail. Mas eu também disponibilizo o meu telefone, né? Porque eu não estou na Assembleia todo o tempo, para que as pessoas possam fazer contato diretamente comigo. A Assembleia tem o 0800, né, do SOS Racismo, que é o 0800 773 3886. Temos o e-mail, que é esse principal canal hoje, né, em razão do isolamento social, da pandemia, a Assembleia não está aberta a público externo, etc., que é o sosracismo@al.sp.gov.br. E eu também disponibilizo o meu telefone, que é o 011 947678407, para que as pessoas façam contato conosco para poder ter acesso aí ao nosso serviço e a tudo que a gente consegue oferecer aí de apoio e amparo às vítimas nesse momento de pandemia. Ô Cláudio, recentemente eu gravei aqui um Alesp Conecta com o professor José Vicente, né, que é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. O assunto desse Alesp Conecta foi personalidades históricas importantes aqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, que são negras e por algum motivo foram meio que apagadas da história. Por que sempre se apagou, se deixou o povo negro nessa invisibilidade? Porque hoje, se a gente está aqui denunciando o preconceito, já é consequência, né, de tudo que foi feito no passado. Por que a gente sempre fez isso? Por que a população branca, a população que normalmente detém um pouco mais de poder, conseguiu, e como ela conseguiu até apagar personalidades negras da história de São Paulo e do Brasil? Eu atribuo isso principalmente ao racismo estrutural. Nós vivemos numa sociedade que foi estruturada sob a perspectiva de que havia uma supremacia branca, né? As pessoas negras, elas durante muito tempo, além do período escravocrata, elas tiveram direitos muito reduzidos durante muito período, um grande período, né? A população negra não teve acesso à educação durante um período muito grande, capacitação para o mundo do trabalho, e todos essas possibilidades de acesso a serviços que oferecessem cidadania, a população negra foi durante muito tempo negado esse tipo de atendimento. E em razão disso, criou-se uma falsa perspectiva de que os brancos são melhores que os negros. A partir daí, as referências negras vão sendo distanciadas dessa possibilidade de serem enquadradas como personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país como um todo, e isso vai oferecendo um certo apagamento dessa memória. A memória negra ela vai sofrendo um apagamento, né? E o que se perpetua é a memória de um passado escravocrata, de um passado de escravização e etc., né? O que a gente precisa enfrentar nesse momento é isso. Nós vamos dizer o seguinte: nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de reis e rainhas africanos e africanas que fomos submetidos a um período e a uma forma de tratamento que não é a forma mais adequada. Então, ninguém aqui é descendente de escravo. Nós somos descendentes de população negra, africana, né, que foi escravizada aqui de forma desleal, desigual e que não convém a nenhum ser humano, né? Voltando ao prosseguimento de denúncia, a partir do momento que vocês recebem a denúncia,
para onde que ela é encaminhada depois e qual que é o procedimento que ocorre até chegar novamente na pessoa que fez esse tipo de ato enfatizando o racismo? Primeiro, a gente tem um cuidado de tratar de forma diferente duas coisas. Uma coisa é a comunicação do caso, né? A outra coisa é essa comunicação se transformar numa denúncia efetiva. Muitas vezes, a pessoa passou por uma situação de racismo e quando ela nos comunica, a gente verifica com ela, você tem provas, você tem fotos, imagens, vídeos, testemunhas, qualquer coisa que consiga provar, e ela fala, não, eu não tenho. A gente tomar o cuidado de orientar essa pessoa a tomar cuidado com isso, porque se ela for lá na delegacia de polícia e depois no tribunal comunicar um crime de racismo e não tiver como provar, isso pode se voltar contra ela própria. Então, a gente tem todo o cuidado de verificar isso tudo e orientar a vítima. A gente não desaconselha a vítima a não seguir, mas a gente aponta as possibilidades de problemas que ela pode enfrentar nessa trajetória aí entre a denúncia, entre a comunicação da denúncia e efetivamente a denúncia num tribunal, numa delegacia de polícia, etc. Quando o caso efetivamente se transforma numa denúncia, aí a gente tem várias possibilidades. Por exemplo, pessoas negras que foram discriminadas no estado de São Paulo e que ganham abaixo de 3 salários mínimos. A gente envia a pessoa com o caso para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Na Defensoria tem um núcleo de atendimento especializado para a diversidade e lá nesse núcleo essa pessoa recebe uma atenção especializada para esse caso. Muitos casos, eles são passíveis da gente encaminhar também essa denúncia para a Secretaria de Estado da Justiça, porque existe uma lei estadual que pune administrativamente crimes de racismo, especialmente os praticados em estabelecimentos comerciais. Então, esse caso também vai para lá. Então, na Defensoria, a pessoa toma todas as medidas cabíveis, criminais e cíveis, para poder dar continuidade. E a Secretaria de Estado da Justiça compete a ela apurar se efetivamente houve a falha desse estabelecimento comercial, e aí ele pode tomar multas, reincidindo, dobrar a multa e, inclusive, ter até o alvará cassado, se for o caso de uma terceira reincidência ou continuidade desse tipo de comportamento por parte do estabelecimento comercial. Então, a gente tem uma série de possibilidades aqui, além de muitas vítimas chegarem também bastante machucadas, né? E a gente procurar serviços aqui no estado de São Paulo que possam acompanhá-las do ponto de vista psicológico e psiquiátrico. Ô Cláudio, agora há pouco você falou que é importante se evidenciar o orgulho do povo negro, não associar o negro apenas como o descendente de escravo, né? Recentemente, uma plataforma de streaming lançou um documentário chamado Amarelo, protagonizado pelo rapper, né, Emicida. Esse documentário ele tem sido um sucesso de crítica e de público. Na sua opinião, qual que é a importância de artistas, esportistas, de formadores de opinião que são negros, de se manifestarem, de mostrar esse orgulho do povo negro para todos os outros que não têm voz para falar e que muitas vezes, ao invés de se orgulhar, ficam calados? É importante dizer que o documentário ele é os bastidores da montagem de um show no Teatro Municipal da cidade de São Paulo. Não é pouca coisa isso, né? Você pegar a música popular, a música de rua, o hip hop, e levar para dentro da principal casa que até pouco tempo atrás a música popular e a música negra e a cultura de rua não tinham qualquer acesso àquele espaço. Isso já é uma quebra de paradigma, né? E a gente saber que artistas, pessoas que têm visibilidade,
estão se engajando nessa luta, para a gente é estratégico e é fundamental. A gente está torcendo muito para que não só artistas negros e pessoas de visibilidade negra se engajem nessa luta. A gente quer muito que outros artistas brancos, amarelos e de outras etnias também se engajem nessa luta e deem visibilidade para ela, porque à medida que essa luta vai ganhando mais lastro, mais espaço na sociedade, a gente sabe que a gente vai desconstruindo o racismo e construindo uma sociedade mais equânime, né, e mais igual. Então, para a gente é fundamental que artistas e pessoas de visibilidade, esportistas, etc., possam estar aí empunhando as bandeiras da luta contra o racismo e do enfrentamento ao racismo. Ô Cláudio, você está na frente, né, do SOS Racismo aqui na Assembleia já há algum tempo. Você poderia nos dar um panorama dos atendimentos até agora e principalmente se mudou algum cenário quando a gente estava e está ainda, né, no sistema de pandemia, de isolamento social? A gente, durante a pandemia, tem recebido muitas comunicações de casos de racismo no estado de São Paulo. Eu diria para vocês que no ano de 2020, essas comunicações foram maiores do que no ano de 2019. Então, especialmente de casos, porque o racismo, não sei se vocês devem saber, mas é importante que a gente diga para que as pessoas que estão nos ouvindo também saibam que o racismo é um crime imprescritível. Então, à medida que ocorreu aquele caso com o George Floyd nos Estados Unidos e o debate sobre o racismo ficou mais aflorado e mais ativo, tanto nos meios de comunicação quanto na sociedade, começaram a surgir muitos casos passados de racismo que as pessoas resolveram denunciar. E isso me chamou muita atenção, porque a gente percebe que as pessoas tinham deixado passar isso batido e depois mudaram de ideia e resolveram apresentar as suas situações, seus casos, para que a gente pudesse estar analisando e dando os encaminhamentos necessários. Então, em 2020, em razão da pandemia e em razão desse afloramento do debate racial no mundo, nós recebemos muitos casos, com destaque para casos que já eram... Eu recebi um caso de 1984 lá no SOS Racismo. Então, isso chamou muito as pessoas para esse debate e isso é importante, é relevante. Ô Cláudio, nós estamos no ano de 2021, o assunto, o preconceito, o racismo, ele está com bastante evidência, mas parece que alguns erros que a sociedade comete ao lidar com esse tema, né, no dia a dia, eles se repetem. A minha pergunta é o seguinte: hoje em dia, quando você assiste TV, quando você vê publicidade, quando você folheia uma revista, você lê uma revista, você como homem negro, você se sente representado na mídia brasileira quando você assiste, quando você acompanha uma novela, um filme, coisas do gênero? Eu ainda não me sinto representado na nossa dramaturgia, nem na nossa publicidade. Ainda não me sinto representado. Mas eu tenho que considerar que houveram avanços fundamentais. Se essa pergunta me fosse feita há 10, 15 anos atrás, eu diria a você que a dramaturgia brasileira estava reproduzindo o que há de pior de racismo na nossa sociedade. Hoje eu não posso dizer mais isso, porque houveram avanços bastante relevantes. A gente já percebe nos meios de comunicação apresentadores, repórteres, figuras negras em papel de destaque nas novelas, nas publicidades das institucionais, nas publicidades das grandes empresas, das multinacionais. A gente já percebe. Não é ainda a representatividade do povo negro, mas já é alguma representatividade. Então a gente já percebe que a partir desse debate que a gente fez durante muito tempo, inclusive denunciando bastante o racismo na dramaturgia e na publicidade brasileira, ele ganhou frutos e hoje a gente percebe sim que tem apresentadores, por exemplo, nós temos o Manuel, temos a Maria Júlia Coutinho,
temos a Joyce Ribeiro, temos uma série de apresentadores e apresentadoras na TV brasileira hoje que a gente já pode dizer que há alguma representatividade nesses meios de comunicação, uma representatividade ainda insuficiente, mas já há uma representatividade. Ô Cláudio, a gente está indo para nossas últimas considerações na entrevista com esse bate-papo. Você poderia falar, o SOS Racismo, se ele possui, né, e oferece outros tipos de serviço para a população, e voltar a deixar o telefone e e-mail para contato, caso alguém que está nos assistindo agora tenha sofrido ou está sofrendo algum tipo de preconceito racial? Então, o SOS Racismo, para além do atendimento, né, tradicional, atender, receber as denúncias, avaliar e analisar junto com a pessoa denunciante quais caminhos é melhor seguir, encaminhar as vítimas para os serviços necessários, alguns casos também cabem encaminhar para o Ministério Público, etc. O SOS Racismo também ele fica à disposição para dar formações, para participar, promover atividades de formação, participar de atividades nas cidades. A gente também, uma coisa que a gente acha que é relevante e importante são as cidades criarem serviços como o SOS Racismo para a gente trabalhar em sincronia. A Hortolândia já faz esse trabalho, então outras cidades poderão fazer a partir das câmaras municipais ou das prefeituras, criar lá um serviço que atenda as vítimas de racismo, sejam orientadas e encaminhadas para ter consequência a esses casos. É muito relevante, é muito importante. Então, a gente fica à disposição para dar esse apoio e fortalecer essa possibilidade. Como eu disse, a gente, por conta do período de pandemia, a gente está com muita dificuldade de atender pelo nosso 0800, porque a equipe está quase que 80% reduzida, né? Por conta do nível de risco que as pessoas que trabalham no SOS Racismo têm. Então, a maioria idosos, algumas pessoas hipertensas e com outras comorbidades. Então, elas estão em teletrabalho. Mas a gente está atendendo pelo e-mail do SOS Racismo, principalmente, que é sosracismo@adamor, L de legislativo, .sp de São Paulo, .gov.br. Então, sosracismo@al.sp.gov.br. O telefone que eu tenho dado é o meu pessoal, o 11 o 94767-8407, esse telefone também é WhatsApp, e o 0800-773-3886. Esse telefone está funcionando mais precariamente, mas o meu telefone fica aí à disposição de quem puder e quem quiser tirar alguma dúvida e ter algum atendimento aí em relação a casos de racismo. Cláudio Silva, coordenador do SOS Racismo, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Parabéns à Assembleia Legislativa de São Paulo por ter esse serviço aqui e parabéns especificamente a você, Cláudio, e a sua equipe aí por atender e ajudar as pessoas que sofrem de racismo aqui em São Paulo. Muito obrigado pelo espaço aberto aí. E a gente fica à disposição aqui para qualquer esclarecimento, tirada de dúvidas, que necessário for. Estamos às ordens. Bom dia, bom trabalho. Você viu que hoje nós tivemos 2 entrevistas de preconceito. É incrível, isso é muito triste quando a gente vê que o mundo cresce, a tecnologia cada vez está melhor e as pessoas não têm consciência que ser humano somos todos iguais, né, Fábio? Exatamente, né? Os problemas se repetindo, né? O preconceito, as pessoas achando que são mais que as outras pela cor de pele, pela conta bancária, quer dizer, é um retrocesso... Pelo gênero. Pelo gênero, exatamente. É um retrocesso de pensamento, viu, Lilian? Com certeza. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo e retornamos já já. Não saia daí, é rapidinho. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.